Olá, turminha do oitavo ano! Vamos iniciar a aula da semana 4 do PET 2. Abordaremos o tema Religiões no Brasil. E inicio fazendo algumas perguntas para vocês. Como é formada a religiosidade do povo brasileiro? Alguém aí sabe informar? Quais são as religiões que formam a diversidade cultural do nosso país, o Brasil? Faça uma reflexão. E existe alguma religião tipicamente brasileira que foi originada aqui em terras brasileiras? Refletiram? E o que é sincretismo religioso? Última pergunta. Então, são muitas perguntas, muitas coisas a se aprender, não é mesmo? Então, vamos para o início da explicação e a retirada das dúvidas de todas essas perguntas. Qual a primeira religião no Brasil? A primeira matriz religiosa do Brasil, obviamente, é a indígena. Os povos indígenas brasileiros, em toda a sua diversidade e riqueza cultural, possuíam e possuem uma enorme variedade de religiosidades, visto que são muitos povos com costumes e dialetos diferentes. O conceito de religião adotado pelo Ocidente, no caso dos cristãos, na significação de religação com o transcendente, não se aplica à espiritualidade indígena, pois é uma cultura ligada ao sagrado natural e aos ancestrais. Existe uma diversidade de culturas e povos indígenas no Brasil. Vejam no mapinha nesse slide. Cada povo com sua religiosidade, mas todos têm na natureza e nos ancestrais o sagrado. Continuando a nossa aula sobre as religiões no Brasil, o cristianismo católico foi a segunda matriz religiosa no Brasil e veio de Portugal e da Espanha com os colonizadores. Então, começou o processo de conversão dos indígenas nas chamadas reduções jesuítas. No período colonial e imperial, o cristianismo, enquanto matriz religiosa, difundiu, por meio das missões jesuíticas e da devoção aos santos e santas, o chamado cristianismo popular. Então, eu sempre costumo dizer que essa imposição do cristianismo aos povos indígenas, desrespeitando as suas raízes religiosas, pode ser considerado, se de fato já não é considerado historicamente, o primeiro ato de intolerância religiosa aqui em terras brasileiras. A terceira matriz introduzida, no caso matriz religiosa, mais claramente dizendo, a terceira matriz religiosa introduzida no Brasil foi a matriz africana. Chegou em nossas terras por meio dos negros escravizados que trouxeram a crença nos orixás, que são as divindades das crenças religiosas de matriz africana. A crença nos orixás, que são entidades que representam a energia e a força da natureza, no caso no candomblé e na umbanda, que são essas religiões específicas de matriz africana que mais se destacaram no Brasil. Surgiram aqui através de um sincretismo religioso, ou seja, de uma mistura de características de diversas religiões. O candomblé gira em torno do culto aos orixás e a umbanda aglutina elementos do xamanismo, do cristianismo, do candomblé e do espiritismo. Então, a umbanda ela tem um sincretismo religioso mais forte. A quarta matriz religiosa no Brasil é a oriental e veio para cá no processo de imigração. Existem muitas religiões orientais no Brasil, mas a mais conhecida é o budismo. Além do budismo, encontramos no Brasil
os Hare Krishna, Seishonoye, messiânica, entre outras. As religiões orientais também são chamadas de filosofias de vida, como por exemplo, taoísmo, confucionismo, shintoísmo, entre outras. A religiosidade brasileira é formada por 4 matrizes fundamentais: a indígena, vamos relembrar, a ocidental cristã, a africana e a oriental. O sincretismo religioso é uma marca da cultura e da espiritualidade brasileira, pois as crenças elas se misturaram com as suas características, formando a diversidade religiosa aqui no nosso país, Brasil. Vocês perceberam que o catolicismo ele se destaca em número de seguidores entre as outras religiões. Lá na página 191, na questão 1, tem um mapa que, onde está de vermelho, destaca o número expressivo de católicos, da expansão do catolicismo. Então, essas regiões nós podemos citar a América do Sul, a América Central, a Europa, pequenas partes da Ásia, tem algumas demarcações de vermelho ali, simbolizando o número expressivo de católicos, e também pequenas partes da África. Possui também esse destaque aí em número de católicos. Então, essa explicação vai estar ajudando vocês a realizarem a questão 1, que traz esse mapa para vocês analisarem. Pessoal, então nós ficamos por aqui. Realizem com bastante atenção as atividades e assim que estiverem prontas, vocês façam o envio para o professor. Um forte abraço, até a próxima!